Evangelho de Marcos, capítulo 5, a gente vai ler do 1 em diante. Aleluia! Glória a Jesus. Agradecendo ao Senhor por estar aqui, muitas vezes cansado, a mente cansada, o corpo cansado, mas quando chego aqui, me alegro e me renovo por estar na presença do Senhor. A maior dificuldade de uma alma ser condenada ao inferno não vai ser o fogo, nem o bicho que de dia à noite vai consumir, mas vai ser a ausência de Deus naquele lugar. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Chegaram ao outro lado da margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. A todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e quase 2.000 porcos se afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muito a ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram uma legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que aconteceram aos demais. E acerca dos que os demônios entraram nos porcos, e começaram a rogar, dizendo: Jesus, saia do nosso território. E entrando ele no barco, rogaram que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e maravilharam-se. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra nessa noite, Senhor. Que nessa noite, Senhor, anjos possa descer, e eu sei que já desceu nesse lugar. Aleluia. Que possa atrair a atenção de cada um que está nesse lugar, para ouvir não o homem falar, Senhor, mas a tua palavra, que é poderosa, que penetra no mais profundo do coração, da alma do homem, Senhor. E só ela é capaz de transformar e gerar frutos de arrependimento. É assim que oramos e agradecemos, e quem concorda diz: Amém. Tome um vosso assento. Glória a Jesus. Quero nessa noite, com a igreja, poder meditar nesse texto. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a qual muitas pessoas já o conhecem ou já ouviu falar sobre um homem, um gadareno, endemoniado,
que vivia dia e noite atormentado. Mas antes de entrar profundamente no texto e tirar lições da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é um manual para que possamos a cada dia ler e aprender com ela e ser liberto de alguma coisa que não tem agradado a Deus. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação ela é constante a cada dia para mim e para você. Aleluia. Os historiadores dizem e falam que antes de se traduzir a palavra do Senhor para alguns países, inclusive o nosso, o Pentateuco, que era a antiga Bíblia, que foi traduzido para vários países, não existia capítulo nem versículo, era uma coisa só por escrita. O livro de Salmo, Provérbio, não se sabe o certo se era por sequência, como lemos. E os evangelhos em si não tinha capítulo 4, capítulo 5, nem o capítulo 6. Mas porém eles foram escritos conforme um narrador inspirado pelo Espírito Santo começou a traduzir e a ser ministrado no seu coração. E quando começamos esse texto aqui, no capítulo 1, no capítulo 5, o versículo 1 diz assim: e chegaram ao outro lado da margem. Chegaram onde? Ao outro lado da margem. E quando a gente lê isso aqui, diácono João, a gente não escuta um glória a Deus, a gente não escuta um aleluia, porque as pessoas não conseguem ter a dimensão do que aconteceu no capítulo 4. Porque começamos a ler o capítulo 5 e é engraçado e bonito que diz: chegaram, mas para chegar não viram o que passaram. Porque no capítulo 4 a Bíblia diz que quando Jesus sai com seus discípulos, que entra no barco, uma forte tempestade se levanta e Jesus dormia. No capítulo 4 a Bíblia diz que Jesus começa a pregar e incentivar a falar de fé para seus discípulos. Mas quando ele entra no barco e vai para a região de Gadara, a Bíblia diz que o mar se levanta. A Bíblia diz que um forte vento se levanta. O mar se agita e começa a balançar o barco. As águas começam a invadir o barco. É por isso que quando a gente lê o capítulo 5, só diz que eles chegaram. Chegaram, mas não sabe o que eles passaram. Porque você agora está sentado nessa cadeirinha, mas está no capítulo 5 da sua vida. Porque nos bastidores, só Deus sabe o que vocês passaram. Passaram por vento, tempestade, o barco balançou, ainda que Jesus estivesse no barco, mas o medo e a aflição estava com os discípulos. E eles gritam: Jesus, tu vai deixar nós morrer aqui? E Jesus, levantando, a Bíblia diz que ele repreendeu o vento e o mar. Aleluia. E os discípulos dizem: que homem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Mas engraçado que antes de Jesus chegar a Gadara, Jó, aleluia, Gadara ficava situada numa região chamada Decápolis. Era uma grande cidade que havia 10 pequenas cidades em volta. Gadara era uma cidade de povo gentil que não havia conhecido o Deus de Israel. Por isso que se criava porcos, porque um judeu não chegava perto nem comia nenhum tipo de carne, inclusive a de porco. Mas Jesus agora sabia o destino, sabia o local e para onde ele estava indo. Jamais um judeu entraria na cidade de Gadara. Mas nessa noite eu já quero liberar a primeira palavra: Jesus vai onde ninguém quer entrar. É verdade. A quem não tem crédito, ele dá crédito, Fabíola. Gadara, jamais um crente chegaria em Gadara. Mas Jesus se levanta e diz: entra no barco e vamos para o outro lado do mar. Aleluia. Aí no capítulo 5 diz: e eles chegaram. Mas para chegar onde você chegou, só Deus sabe o que passamos. Aleluia. Eles chegaram, mas temeram. Vocês estão aqui, mas só vocês sabem que no capítulo 4 da vida de vocês, vocês passaram. Aleluia.
Mas o texto agora começa a dizer: eles chegaram, pastor Rogério. Mas Jesus chegando, desceu do barco. Jesus fez o quê? Desceu do barco. Isso me chamou a atenção, Jó, porque Jesus gostava de barco. Quando ele ia pregar, ele pregava sempre em barco. Ele pregava, fazia do barco um púlpito, Fabi, uma plataforma para pregar. Quando não tinha barco, ele também pedia barco. E as pessoas o traziam barco, ele subia, pregava o evangelho e as pessoas ouviam. Mas quando eu leio o texto diz que agora ele chegando, ele desce do... Eu pensei, por que ele não ficou pregando no barco? Porque o barco já representava não só um meio de transporte nos dias de Jesus, mas para ele era uma plataforma, era um púlpito. Ele tomava distância e falava com o povo. E o povo ouvia, mas o texto diz, não os discípulos, mas Jesus chegando em Gadara desceu do barco. E a Bíblia diz, quando Jesus desceu do barco, que pisou o primeiro pé, o texto vai dizer o endemoniado, que estava naquela caverna, naquela prisão. Quando o mestre toca com o seu pé na areia, o texto diz, e o demoniado também colocou o pé para fora. Aleluia. Parece que o primeiro passo que Jesus deu fora do barco, na outra extremidade o gadareno dá o primeiro passo para fora do sepulcro. Aleluia. O que quer dizer com isso, Charles? Eu entendo que na maioria das vezes, para uma igreja atingir alguma coisa ou alguém diferente, tem que sair do púlpito. Aleluia. Meu Deus. Tem que sair da plataforma, Jó, e tem que pisar na areia. Porque se queremos atingir alguém, precisamos parar de pregar só no púlpito, mas também lá fora. Porque quando Jesus sai do barco, Jó, o texto começa a dizer, e pode ler, quando Jesus pisa na areia, o gadareno dá o primeiro passo lá fora. Se você quer que vida seja transformada, liberta, na maioria das vezes precisamos pisar na areia. Porque tem tanta gente de fora dizendo, como eu quero estar ali, subir no barco, como eu quero estar na plataforma, é tão bonito estar ali, mas aqui é curtinho, é pequeno, não caberia vocês tudinho aí. Quer estar aqui, queridão? Então vamos pisar primeiro na areia, porque a areia é grande e tem pessoas que precisam. O texto não diz que os discípulos desceram, mas Jesus desceu do barco. E na maioria das vezes precisamos descer. E o texto diz, Jesus pisando na areia, o primeiro passo que Jesus deu, o gadareno deu de lá. E o texto começa a revelar que ele corre ao encontro de Jesus. Parece que a presença foi tão gloriosa, tão poderosa, que algo diferente ele sentiu em distância. Porque a Bíblia diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando Cristo pisou em Gadara, a escuridão, as trevas se dissipou. E o gadareno pôde sentir pela primeira vez o alívio de sentir a presença de Deus. E na outra extremidade, preso no sepulcro, a Bíblia está dizendo, não é um cemitério aqui de João Pessoa bonitão, não. Sepulcro no templo de Jesus era escavação na rocha, pedras onde lá dentro só tinha pessoas que morriam e colocava cadáveres, Júlio, estavam lá dentro. Era a convivência daquele homem, pastor Rogério, era estar junto de cadáver na escuridão e nas trevas. Mas agora ele percebe que alguém diferente pisou na praia. E o texto diz, e ele correu de encontro a Jesus. E vendo Jesus, quando viu, se prostrou. E fez o que, igreja? Adorou a Jesus. Ele chegou adorando. Ele chegou se prostrando diante de Jesus. O que me chama a atenção, antes de eu falar para você isso aqui, é que ele vivia no sepulcro, junto com os mortos, mas ele não estava morto. É estranho alguém estar vivo, mas ao mesmo tempo estar convivendo com quem está morto. Era a vida daquele homem, Júlio.
Porque Satanás pega o começo da tua história e leva para o fim. É isso que ele faz. Ele pega o início da tua caminhada e te leva para o fim. Ele estava dizendo: esse homem está vivo, está respirando, mas já está morto, porque não tem grilhões, não tem cadeia que sustenta esse homem, porque está aprisionado e ele está no fim. E o texto diz que o homem se batia contra a rocha. O homem se batia. Era um grau de possessão tão grande que ele, na maioria das vezes, não estava em si mesmo. Mas a luz pisa fora do barco em uma extremidade e ele sente da outra, corre ao seu encontro, se prostra e o adora. Aleluia! E se prostrando e adorando, diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo. O próprio demônio sabe que ele não tem nada a ver com a luz. Ele diz: que tenho eu contigo, Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Aleluia. E eu percebo que nesse texto aqui tem duas falas. Tem a fala do demônio e tem a fala do endemoniado. Aleluia. Porque não era possível nem justo uma pessoa ser tão possesso 24 horas por dia e não ter o direito de salvação. Seria injusto por Deus. Em algum momento Jó, ele tinha a realidade das coisas, ainda que tivesse uma legião em seu corpo. Mas quando chega e se prostra diante de Jesus, essa fala é do demônio. Que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo. Essa divindade só quem sabia eram os demônios. Porque Jesus ainda não tinha se revelado com poder e glória. Porque os discípulos ainda não entendiam que era o próprio Deus encarnado. Mas os demônios, o pastor Rogério, sabia. Então quando ele corre e se prostra, ele diz: o que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré. Primeiro adora, e agora ele começa a dizer: o que tenho eu contigo. Aleluia. Em seguida ele vai usar outro termo: de conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque, Charles, você sabe que essa fala é do gadareno, do endemoniado e não do demônio. Quando ele diz conjuro-te por Deus, era um verbo muito usado no tempo de Jesus. E quando alguém estava endemoniado, se chamava uma pessoa para fazer um exorcismo, expulsar aqueles demônios. E a primeira frase nos tempos de Jesus que a pessoa ia dizer era: conjuro-te por Deus, demônio, que deixe esse homem. E quando o gadareno percebe que há algo diferente, há um sol brilhante na sua frente, ele se assusta, porque ele não tem certeza se ainda é aquilo que ele quer. E quando ele toma um susto, ele diz: preciso afastar esse homem de mim, pois ele brilha assim como o sol. E o que eu faço para esse homem ir embora? Ele lembra: quando as pessoas vêm tentar expulsar os demônios de mim, eles usam conjuro-te por Deus. Aí o gadareno, agora o endemoniado, ele lembra, diz: e eu dizendo isso, ele se afasta de mim. Aí ele diz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Achava que Jesus iria ceder a ele. Achava que quando adorou, Jesus cede a qualquer adoração. Não cede, queridinho. Ele imaginou: eu chego, adoro, ele recebe a adoração e eu vou embora. E as coisas continuam como estão. Aleluia! Mas Jesus ninguém engana. Pode chegar, pode adorar. E eu não entendia porque o demônio adorou e se irritou. Porque no versículo 8, Jesus diz: espírito imundo, aleluia, deixa esse homem. Quando Jesus diz isso, Jó diz: qual é o teu nome? Aí ele usa mais um truque para Jesus desistir. Diz: legião. Legião é o meu nome. Uma legião é composta de 1.000 a 6.000 soldados. E na época de Cristo e até os dias de hoje, as pessoas se entendem quando se tem uma legião, tem que chamar o demônio que é responsável por aquele corpo ou por aquela pessoa, chama o líder, chamando ele, ele falando o seu nome, ele pega toda a caixa e vai embora. O demônio estava dizendo: não tem como tu me expulsar porque eu sou 6.000.
demônio na vida desse homem. Mas aquilo que Satanás chama de 6.000, escuta essa palavra, é forte. Aquilo que Satanás chama de 6.000, Jesus chama de 1. Aleluia! Meu Deus! Leia o texto, ele diz: espírito imundo. E Jesus não chama espírito pelo nome, porque pelo nome ele chama as estrelas. Aleluia! As estrelas no céu ele chama pelo nome, demônio não. Ele diz espírito imundo. O que era 6.000 para o demônio, para Jesus é um só. Aleluia! E esse truque de chegar e adorar a Cristo e achar que ele vai receber a adoração e sair daqui e ir embora do mesmo jeito é mentira. Porque Jesus sabe o que você precisa. Até adorou, João. Até tentou. Mas Jesus não se convenceu com aquela adoração. Porque quando chegar diante dele pode até adorar. Adore a ele, pode até adorar. Mas quando chega diante de Jesus, aquilo que não serve para ele, aquilo que não está de acordo com ele, ele vai dizer: embora. Aleluia. Pode adorar, mas aquilo que não agradar ao Senhor não fica diante dele. O demônio adorou. Pode dizer: mas Charles, mas foi o gadareno que adorou, não foi o demônio. Vergonha para mim e para você, se um gadareno endemoniado ainda consegue adorar e uma igreja que nem consegue adorar. Aleluia. E se foi o demônio que adorou, vergonha dobrada. Se o céu, se o inferno se dobra diante de Cristo e adora, e uma igreja que não consegue adorar. Mas o texto vai adiante, não vou tomar muito tempo. Aleluia. A Bíblia agora diz, pastor Rogério, que Jesus dá ordem. Aí ele diz assim: manda-nos que saiamos deles e vá para aquela manada de porcos. Pastava porcos ali na região. E Jesus diz: pode ir. Jesus permite, seu Edson. E engraçado, parece que Jesus está atendendo o pedido do demônio. Tem pessoas que lêem o texto e entendem, e parece que Jesus cedeu o que ele pediu. E os demônios vão em direção aos porcos, Jó. E quando entra nos porcos, a Bíblia diz que os porcos, não suportando 2.000 porcos, uma legião, 6.000 demônios, seria o quê? 3 demônios para cada porco? Ou 2 demônios, ou poderia ser 1. Mas os porcos, não aguentando a pressão, o instinto animal o queimou, o fervor. Embaixo passava um mar. Preste atenção nisso, a praia estava embaixo. E quando os demônios saem, que entram nos porcos, a Bíblia começa a dizer que os porcos saem despenhadeiro abaixo, em direção ao mar, e se joga, se lança. Leia o texto que não são os demônios que se jogam, mas os porcos. E eu comecei a parar para imaginar, porque Jesus permitiu. Mas quando eu leio os últimos capítulos, eu percebo que Jesus faz um missionário de imediato na vida daquele homem. Aquele homem não é discipulado, aquele homem não passa por escola dominical, mas na hora que ele é liberto, a vontade de Cristo é soberana sobre a vida dele. Não precisou passar por escolinha, não precisou passar por estudo da palavra. Simplesmente ele foi um missionário de imediato. Escuta isso. A cidade sabia que ele era endemoniado. Tentaram prender várias vezes, que o texto diz que o prendia e ele quebrava. Mas se Jesus põe a mão na cabeça dele, liberta o homem, e ele vai para a cidade e ninguém acreditava. Aí agora Jesus começa a atrair a atenção da cidade. Como vai atrair a atenção da cidade? Imagine você, 2.000 porcos descendo de ladeira abaixo sobre o mar. Aleluia. E o texto ainda diz: e os que apacentavam os porcos correram para a cidade. Aleluia. E começaram a contar o que havia acontecido. A cidade não se contém, não corre para onde está Jesus. E quem estava lá? O gadareno. Aleluia. Então a ideia de entrar nos porcos não foi dos demônios, foi do Filho de Deus. Aleluia. Porque demônio não dita regra com Jesus, Júnior.
Porque quem define a nossa vida é o Senhor. E não venha me dizer que foi o demônio que levou aquele homem até Jesus, porque demônio não leva ninguém aos pés de Jesus, porque a Bíblia diz: todo aquele que o meu Pai me der, eu de maneira alguma lhe lançarei fora. Eu tenho certeza, João, quando Jesus pisou na extremidade que desceu do barco, o inferno se levantou, mas o céu empurrava aquele homem com uma força violenta que o inferno não pôde conter, porque no céu tinha um plano preparado para a vida dele. Meu Deus! Não venha me dizer que demônio leva ninguém aos pés de Jesus, que é mentira. Mas a Bíblia diz: todo aquele que o meu Pai me der, eu jamais lançarei fora. O céu, seu Edson, arrastou aquele homem, e por um propósito maior, pastor Rogério, agora a cidade está lá olhando, Fabi, vendo o que Jesus havia feito. E o texto diz: e chegando o povo, a multidão, viu o endemoniado sentado, consciente e vestido. Estava o que? Vestido. Escuta isso, igreja. Vestido. Jesus liberta, Jesus transforma, mas as vestes é eu e você que escolhe. Porque a primeira coisa que Satanás faz é querer sensualidade, é querer demonstrar o seu corpo, aleluia. Aí o texto faz questão de dizer que ele estava sentado e vestido, porque uma vez liberto, o temor do Espírito bate no coração e se vestiu com decência. Ele estava vestido. E aquilo que o demônio chama de legião, chama mais de uma personalidade. E Jesus diz: vós sois templo e morada do Espírito, e no Espírito só mora um. Como assim, Charles? Não pode ter duas aparências. De manhã uma cara bonita, à noite uma cara feia. Meu Deus! No sábado de um jeito, a segunda-feira de outro. Porque crente que é crente só tem um Jó. Mais de uma aparência é legião. Aleluia. Caráter de crente é um, não é mais de um. Porque aquilo que o demônio chamou de legião, Jesus chamou de um. Um caráter, um espírito. Se vestir, caráter, um espírito, transformação de vida. Jesus liberta, Jesus transforma. E o gadareno se veste e está sentado, Quinha, ouvindo a Jesus. E a cidade está lá, olhando aquilo. E quando vê o que Jesus havia feito, diz: Jesus, nós não queremos tu aqui em nossa cidade. Jesus não é sentimental. Jesus não chorou, não disse: me usaram, querem que eu vá embora. Pegou suas coisas, entrou mais uma vez no barco, e quando está saindo, o gadareno diz: Jesus! Uma voz, no meio de tantos que mandou ele embora, uma voz grita: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus olha Rogério para trás e diz: vai para a tua casa. Aleluia. Diz a tua família, começa dentro de casa. Testemunha para que ele veja o que eu fiz por ti. Aleluia. E o texto diz: e o gadareno saiu por toda Decápolis. Não foi Gadara, Gadara era uma cidade. Eu disse a você que havia 10 cidades, Decápolis. E ele saiu anunciando, se tornou um mensageiro do Evangelho de Cristo. E os porcos, Charles, no mar. Os porcos, na natureza, o instinto queimava. E ele procurou água, e se afogaram. Aí Jesus diz: não procure outro tipo de água. Não procure alívio nas drogas.
Não procure alívio na prostituição. Não procure alívio em falsas águas, porque essa água te afoga. Mas se nessa noite você beber da verdadeira água, da fonte da vida eterna, chamado Jesus Cristo de Nazaré, jamais vai sentir sede. E eu quero encerrar essa mensagem e convidar o irmão Júlio, que vai louvar, para a gente poder finalizar.